Isaías 40, verso 12. Quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Criador, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda, para neles habitar. Quem guiou o Espírito do Criador, ou como seu conselheiro o ensinou? Ninguém. Ninguém foi capaz, e ninguém é capaz, e ninguém será capaz. No verso 14, com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde. Nada seremos se ele não quiser que sejamos. Somos falhos, sim. Somos pecadores, sim. Mas temos que buscar a face do Criador e o nosso advogado para nos ajudar sempre. Porque ele fala no verso 14: com quem tomou ele o conselho, que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento. E muitos querem entender o Criador, estudando o Criador, fazendo doutorado, estudando os céus, estudando a terra. Mas se o Criador não quiser, nada será. Eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde, uma gota de um balde. Ele olha do terceiro céu, o Altíssimo, e nos vê como a gota de um balde, dentro de um balde. E como o pó miúdo das balanças, eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. As ilhas para ele, o Altíssimo, não é nada. Nada é nada. Foi o que eu falei. Não somos nada se ele não quiser. Portanto, irmãos, não podemos pensar que somos alguma coisa porque temos alguma coisa. Não somos nada. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. Se o Criador quiser que sejamos, seremos. Só depende do Criador, não depende de nós. Por isso que ele levantou o Faraó para exaltá-lo e engrandecer o teu santo nome. No verso 18: a quem, pois, fareis semelhante
ao Criador? Ou com que eu comparareis? Quem? Ou que? Nada e ninguém. No verso 21, porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio não os notificou, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como que gafanhotos. Somos para o Criador como gafanhotos, somos pequenos e muita gente querendo ser muita coisa e não somos nada se o Criador não quiser que sejamos. É Ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O Criador, Ele é grande e é tremendo. A terra é o estrato dos seus pés e os céus os seus aposentos. Mas é por isso que ele fala que ele nos vê aqui pequeno dentro desse globo terrestre, o que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual? Diz o santo: ninguém se assemelha ao Altíssimo. Portanto, meus irmãos, levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. O Criador criou tudo. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as clama, e todos pelo seu nome, por causa da grandeza da sua força. E porquanto é forte em poder, e nenhuma delas faltará. No verso 21, o Criador falou: porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Somos para ele pequenos. E no verso 22 ele fala: ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ou seja, somos pequenos. E muitas das vezes nós nos fazemos grandes, mas não somos nada, somos pequenos. Seremos grandes perante o Criador se ele nos der condições e nos der um entendimento. Ninguém se assemelha ao Pai. Verso 25. A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual? Ninguém se assemelha ao Criador, ao Altíssimo. Porque no verso 28 ele fala: porque diz, ó Jacó, que tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Criador, e o meu juízo passa despercebido. Não sabeis, não ouvistes que o Eterno, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? É insolável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Podemos ter tudo e não somos nada e não temos nada, se o Criador não quiser que tenhamos ou que sejamos alguma coisa. Mas se não temos nada, não somos nada, e se Ele quiser que sejamos alguma coisa, seremos, porque Ele é poderoso. Ele fala que dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Só o Altíssimo faz isso, ninguém pode fazer. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Criador, no Altíssimo, renovarão as forças, subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Irmãos, aqui está a glória do Pai. Os que esperam no Altíssimo renovarão as suas forças. Mas temos que esperar no Altíssimo, não no homem. Podemos obedecer o homem, sim, porque
porque está escrito, mas primeiro o Criador. Não podemos obedecer o homem e esquecer do Criador, porque senão, como eu já falei aqui, o coração engana e o homem é falho. O Criador não falha, ele não erra. É claro que somos pecadores, sim, mas temos que buscar sempre essa rocha. Mas os que esperam no Altíssimo renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Muitos soldados de Messias hoje estão sem forças para continuar, estão sem forças para subir, estão sem forças para correr, estão cansados, estão se fadigando. Por que isso? Buscaremos a face do Criador e Ele nos dará, e Ele nos renovará as nossas forças, e subiremos com asas como águias, e correremos e não nos cansaremos, caminharemos e não nos fadigaremos. Esta é a mensagem. A graça do Criador, do Altíssimo e ao dos Exércitos, e a paz do Messias esteja com todos. E assim seja.